E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, tira o sono de muito concurseiro por aí. A famosa concordância verbal. Mas pode ficar tranquilo, viu? A ideia aqui é que no final fique tudo muito mais claro para você gabaritar qualquer questão sobre isso. É, eu sei. Para muita gente, só de ouvir falar em concordância verbal já dá um arrepio. Parece aquele monstro cheio de regras, monte de exceção, sabe? Tudo feito para confundir a nossa cabeça bem na hora da prova. Só que, e se eu te disser que, na verdade, tudo isso gira em torno de uma única regra de ouro? Pois é, tem uma lógica central que, se a gente pegar o jeito, resolve a grande maioria dos problemas. Curioso, né? Então, vamos direto ao ponto. A base de tudo, sabe, o pilar da concordância verbal é essa relação, essa parceria entre o verbo e o sujeito dele. E tá aí ela. A regra geral é super direta. O verbo sempre vai concordar com o núcleo do sujeito. Olha só o exemplo. A definição dos projetos dependerá de ajuda. A gente se pergunta, o que é que vai depender de ajuda? Não são os projetos, concorda? É a definição. Definição é o núcleo. Tá no singular, então o verbo fica no singular também. Simples, né? A missão é sempre essa, achar o chefão da frase, o núcleo do sujeito. Beleza, agora que a gente já tem essa regra de ouro na cabeça, vamos para o que as bancas de concurso adoram, né? Os casos especiais. É aqui que a gente precisa ligar o alerta e redobrar a atenção. Vamos começar com um clássico de prova, nomes próprios que estão no plural. Dá uma olhada aí. Se tiver o artigo na frente como em os Estados Unidos, o verbo vai junto com ele para o plural, são. Agora, se não tiver artigo nenhum como em Estados Unidos, o verbo fica quietinho no singular, é. A grande dica é essa, olhou para o artigo, ele está no plural, o verbo vai para o plural também. Simples. Ok, agora vamos falar do pronome relativo que. Esse aqui não tem muito mistério, viu? O verbo vai sempre concordar com a palavra que vem logo antes do que. No exemplo, fui eu que fiz. O verbo fiz está concordando com o eu. Se a gente mudasse para foram eles que fizeram, a lógica é a mesma. O que é tipo um espelho, sabe? Ele só reflete para o verbo quem veio antes. Mas muito cuidado para não confundir o que com o quem. O quem é mais, digamos, flexível. Ele te dá duas opções, e é claro que as bancas adoram isso. A primeira opção é igual à do que. O verbo concorda com quem vem antes, tipo, fui eu quem fiz. A segunda opção é deixar o verbo na terceira pessoa do singular, que é o padrão. Fui eu quem fez. E o mais importante, as duas formas estão certíssimas. Bora para outro ponto que vive caindo em prova, os coletivos partitivos. Sabe aquelas expressões como a maioria de, grande parte de, metade de? Então, são elas. Elas basicamente estão falando de uma parte de um todo, um pedaço de um grupo maior. E olha que interessante, aqui a regra também dá uma colher de chá. O verbo tem duas opções. Ele pode concordar com o núcleo, que é a palavra no singular, tipo, a maioria se descuida, ou então, ele pode concordar com o termo que está especificando, que vem depois e está no plural. Olha aí, a maioria dos aposentados se descuidam. Moral da história? As duas formas estão corretas. Na hora da prova, qualquer uma delas vale. Vamos mudar de assunto um pouquinho. E se o sujeito for composto, ou seja, quando tem mais de um núcleo na frase? E fica de olho porque aqui a posição do sujeito na frase vai mudar tudo. Bom, se o sujeito composto vier antes do verbo, aí é moleza, não tem segredo nenhum. O verbo vai direto para o plural. O rei e a rainha chegaram. Faz todo sentido, né? Se é mais de um, o verbo vai para o plural. Agora, se o sujeito vier depois do verbo, aí a coisa muda de figura. A gente tem, de novo, duas possibilidades corretas. O verbo pode concordar só com o núcleo que está mais pertinho dele, ficando no singular, chegou o rei e a rainha, ou ele pode concordar com todo mundo, com a soma dos dois, e ir para o plural. Chegaram o rei e a rainha. E é claro que essa flexibilidade é um prato cheio para pegadinha de prova, né? E agora, chegou o momento. A gente vai falar daquela que é, sem dúvida, a pegadinha número 1 das provas de português. A diferença que pode te salvar. Haver contra existir. Quem entende isso aqui, de verdade, já sai na frente de muita gente. Vamos lá, tensão total agora. O verbo haver, quando ele significa existir, acontecer, ele é impessoal. E o que isso quer dizer? Que ele não tem sujeito. E se não tem sujeito, ele fica sempre no singular. Sempre. É havia muitos problemas e nunca haviam. É pode haver problemas e não podem haver. Já o verbo existir é o contrário, ele é pessoal. Ele tem sujeito, então ele tem que concordar. Existiam muitos problemas,
podem existir problemas. Essa é a diferença que você precisa tatuar na mente. E ó, aqui não pode dar bobeira, hein? Essa regra vale também quando tem mais de um verbo junto, nas locuções. Olha só a comparação. Costuma haver fatos. O verbo costuma fica no singular porque ele foi contaminado pelo haver, que é impessoal. Agora, com o existir, a história é outra. Costumam existir fatos. Por quê? Porque fatos é o sujeito, então o costumam tem que ir para o plural para concordar com ele. Pegar essa lógica faz toda a diferença. Então, para a gente fechar esse raciocínio, a grande sacada não é ficar decorando 1.000.000 de regras. O mais importante é entender a lógica que está por trás de tudo isso. É esse pensamento que vai te salvar na hora H. E essa lógica toda leva a gente de volta para nossa regra de ouro, lá do comecinho. O ponto central é este. Antes de sair conjugando o verbo, sua primeira missão, a mais importante de todas, é encontrar o sujeito. Pergunta para o verbo, quem? Quando você acha o núcleo do sujeito, a concordância fica quase automática. Pode acreditar. E agora, para fechar de vez, fica a pergunta. Depois de tudo isso que a gente viu, da regra de ouro até a pegadinha do haver e existir, qual dessas regras foi aquela que deu um estalo, que fez tudo fazer sentido para você? Pensa aí, guarde essa confiança e leve ela para os seus estudos, beleza? A gente se vê na próxima.